Você já se perguntou o que está te impedindo de alcançar o próximo nível em sua vida? Muitas vezes, o que nos sabota não são fatores externos, mas armadilhas mentais invisíveis que criamos dentro de nós mesmos. Estas armadilhas nos mantêm presos em um ciclo de autossabotagem, afastando-nos do sucesso e da realização. No vídeo de hoje, vamos explorar 5 dessas armadilhas mentais que podem estar minando seu progresso sem que você perceba. Entender essas barreiras e aprender a superá-las é o primeiro passo para uma evolução verdadeira. Prepare-se para confrontar medos, expectativas e crenças que têm te limitado e descubra como dar o primeiro passo para a liberdade mental e o sucesso genuíno. 1. O medo do fracasso. O medo do fracasso é uma das forças mais paralisantes da mente humana. Ele nos impede de agir, nos faz duvidar das nossas capacidades e nos mantém presos em uma zona de conforto que, na verdade, não é confortável, é uma prisão invisível. É um inimigo silencioso que nos convence de que é melhor não tentar do que arriscar falhar. Mas será que o fracasso é realmente algo a ser temido? Ou será que ele é, na verdade, uma ferramenta necessária para o crescimento e a evolução? Os estoicos enxergavam o fracasso de maneira muito diferente da maioria das pessoas. Para eles, o erro não era um sinal de incapacidade, mas um professor. Sêneca disse: "O homem que teme o sofrimento já sofre pelo que teme." Ou seja, ao temer o fracasso, já estamos sofrendo por algo que nem aconteceu, criando um peso mental que nos impede de agir. Pense em um jovem aprendiz de ferreiro na Roma antiga. No começo, ele segurava o martelo com insegurança, errava golpes e estragava peças de metal. Se ele decidisse que, por errar no início, nunca conseguiria ser um grande ferreiro, jamais teria a chance de aprender. Mas ao continuar, mesmo errando, ele desenvolvia precisão, força e habilidade. Isso vale para qualquer área da vida. A grande verdade é que ninguém começa sendo excelente em nada. O filósofo estoico Epicteto nos lembra: nenhum homem é livre se não dominar a si mesmo. E isso inclui o domínio sobre o medo do fracasso. Se deixamos esse medo nos controlar, nos tornamos escravos dele. Agora pense na história de Thomas Edison. Ele falhou mais de 1000 vezes antes de conseguir criar a lâmpada elétrica. Quando perguntado sobre esses fracassos, ele respondeu: "Eu não falhei. Apenas descobri 1000 maneiras que não funcionam." Essa é uma mentalidade estoica na prática. Em vez de ver cada tentativa frustrada como um fim, ele as via como aprendizado. No entanto, a sociedade moderna nos condiciona a ver o fracasso como algo vergonhoso. Crescemos sendo ensinados a evitar erros a todo custo, a buscar a perfeição e a temer o julgamento dos outros. Mas Marco Aurélio, um dos maiores imperadores estoicos, nos ensina que a felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. Se encaramos o fracasso como uma tragédia, ele nos destrói. Se o encaramos como uma lição, ele nos fortalece. Imagine alguém que sonha em abrir um negócio, mas nunca tenta porque tem medo de falhar. O que acontece? Ele nunca cresce, nunca aprende. Fica preso no mesmo lugar, enquanto observa outros, talvez menos preparados do que ele, tendo sucesso simplesmente porque tiveram coragem de tentar. A vida é incerta. Nunca teremos garantias de sucesso. O que podemos ter, no entanto, é a certeza de que, se não tentarmos, já estaremos falhando por padrão. O estoicismo nos ensina a agir apesar do medo. Não se trata de eliminar o medo do fracasso completamente, mas de não deixar que ele nos paralise. No fim, o que realmente nos assusta não é o fracasso em si, mas a interpretação que damos a ele. Quando mudamos essa visão, percebemos que cada erro, cada tropeço, cada tentativa frustrada não é um sinal de fraqueza, mas uma ponte para o sucesso. Afinal, como Sêneca também nos lembra, não porque seja difícil não ousamos, mas porque não ousamos é difícil. Então a pergunta que fica é: você vai deixar o medo do fracasso te impedir de evoluir ou vai usá-lo como combustível para seguir em frente? 2. A busca por controle absoluto. A ilusão do controle absoluto
É uma das maiores armadilhas mentais que impedem a evolução. A necessidade de garantir que tudo ocorra exatamente como planejado gera ansiedade, frustração e um peso desnecessário sobre nossos ombros. O estoicismo nos ensina que tentar controlar o incontrolável é desperdiçar energia e que a verdadeira sabedoria está em diferenciar o que está ao nosso alcance do que não está. Epicteto nos alertou sobre isso há mais de 2000 anos. Algumas coisas dependem de nós, outras não. A diferença entre a serenidade e a frustração está em focar apenas no que podemos controlar. No entanto, a maioria das pessoas vive exatamente ao contrário. Tenta controlar o que está fora do seu alcance e negligencia aquilo que realmente pode mudar. Imagine um capitão de um navio no meio do oceano. Ele pode controlar o curso do barco, ajustar as velas e tomar decisões estratégicas, mas ele não pode controlar os ventos, as ondas ou o clima. Se ele perder tempo reclamando da tempestade ou tentando mudar a direção do vento com sua força de vontade, acabará exausto e sem progresso. Mas se ele aceitar as condições externas e focar no que pode fazer, ajustar as velas, mudar a rota, se preparar para a tempestade, ele terá muito mais chances de chegar ao seu destino. Esse capitão representa todos nós. A vida é um mar imprevisível e cheio de variáveis que não dependem de nós. Podemos controlar nossas ações, nossas escolhas e nossa atitude diante dos desafios, mas não podemos controlar os outros, o mercado, a economia, o tempo ou o destino. No entanto, muitos passam a vida tentando controlar aquilo que nunca esteve em seu domínio. Marco Aurélio, um dos imperadores mais poderosos da história, compreendia isso profundamente. Mesmo governando o maior império do mundo, ele sabia que não podia controlar tudo. Em seu diário pessoal, ele escreveu: "Aceite de bom grado o que o destino trouxer e molde-se a ele tanto quanto for necessário." Essa é a verdadeira liberdade. Não se desesperar pelo que não pode ser mudado, mas adaptar-se e agir com sabedoria. O desejo por controle absoluto nasce do medo da incerteza. Queremos garantias, previsibilidade e segurança total. Mas a realidade é que nada na vida é garantido. Você pode planejar tudo com perfeição e ainda assim ser surpreendido pelo inesperado. Pense em alguém que tenta controlar todas as interações ao seu redor. Um líder que quer garantir que todos ajam exatamente como ele deseja. Um empresário que tenta prever cada detalhe do mercado. Um atleta que quer evitar qualquer erro. No final, essas pessoas sofrem porque não aceitam a realidade. O mundo não segue nossos comandos. Quanto mais tentamos controlar tudo, mais sofremos. Os estoicos tinham uma abordagem diferente. Em vez de lutar contra o fluxo da vida, aprendiam a surfar as ondas. Em vez de resistir ao inevitável, ajustavam sua mentalidade. Sêneca dizia: "O destino conduz quem aceita e arrasta quem resiste." Se você luta contra aquilo que não pode mudar, será arrastado pelo sofrimento. Se aceita e se adapta, encontra serenidade e poder. Então, como podemos nos libertar dessa armadilha? O primeiro passo é identificar o que realmente está sob nosso controle. Sua atitude, sua disciplina, suas reações emocionais. Tudo isso está em suas mãos. Mas a opinião dos outros, as mudanças externas, os imprevistos, tudo isso está além do seu alcance. O segundo passo é treinar a aceitação ativa. Aceitar não significa resignação, mas sim inteligência estratégica. Quando um estoico encontra um obstáculo, ele não lamenta, mas pergunta: "O que eu posso fazer com isso?" O terceiro passo é desenvolver a antifragilidade. Em vez de quebrar diante das dificuldades, fortaleça-se com elas. Epicteto disse: "Não são os eventos que nos machucam, mas o julgamento que fazemos sobre eles." Se encaramos um revés como o fim do mundo, ele se torna uma tragédia. Se o vemos como um desafio, ele se transforma em aprendizado. No final, a busca por controle absoluto é um fardo que só traz sofrimento. A verdadeira liberdade surge quando aprendemos a soltar, a confiar no processo e a agir sobre o que realmente importa.
como Marco Aurélio ensinou. Dê o seu melhor com o que tem, onde está. O resto, deixe para o universo. A pergunta que fica é: você vai continuar tentando controlar o que nunca esteve em suas mãos ou vai liberar esse peso e focar naquilo que realmente pode transformar sua vida? Se você quer realmente evoluir, precisa encarar algumas verdades que talvez esteja ignorando. No vídeo, o que você está ignorando e precisa encarar já, eu falo sobre isso de forma direta e sem rodeios. Ele está aparecendo na tela agora, ou você pode clicar no link da descrição. Não perca essa chance de transformar sua mentalidade. 3. A necessidade de validação externa. A necessidade de validação externa é um dos maiores obstáculos para a evolução pessoal. Quando vivemos em busca da aprovação dos outros, nos tornamos prisioneiros de suas opiniões, desejos e expectativas. Esse hábito nos impede de agir de acordo com nossos próprios valores, nos força a seguir caminhos que não são nossos e, no final, nos afasta da autenticidade e da verdadeira liberdade. O estoicismo nos ensina que a paz interior só pode ser alcançada quando nos libertamos do julgamento alheio e passamos a viver de acordo com nossa própria razão e princípios. Epicteto nos alerta: se você se preocupa demais com o que os outros pensam, será sempre escravo deles. Mas ainda assim, muitos vivem nessa prisão invisível. Desde a infância, somos ensinados a buscar a aprovação. Queremos que nossos pais fiquem orgulhosos, que os professores reconheçam nosso esforço, que os amigos nos aceitem. Mais tarde, queremos ser admirados no trabalho, respeitados na sociedade, desejados nos relacionamentos. O problema não está no reconhecimento em si, mas em tornar isso o centro da nossa existência. Imagine um jovem talentoso que deseja seguir a carreira de artista. Ele sente paixão por sua arte, mas seu círculo social diz que isso não é uma profissão de verdade. Com medo de ser julgado, ele escolhe um caminho que não o realiza. Anos depois, está frustrado, sem propósito e sentindo que algo falta. Tudo porque baseou suas decisões na validação externa e não na sua verdadeira vocação. Marco Aurélio, um dos homens mais poderosos do mundo em sua época, compreendia bem essa questão. Ele escreveu: não perca tempo discutindo como um bom homem deve ser. Seja um. Ou seja, ao invés de tentar parecer correto aos olhos dos outros, devemos simplesmente agir com retidão. Quem busca aprovação constantemente nunca se sente completo, porque sua felicidade está nas mãos dos outros e a opinião alheia muda como o vento. O desejo de validação pode se manifestar de diversas formas. A pessoa que esconde suas opiniões por medo de rejeição. O profissional que escolhe uma carreira apenas porque é bem vista pela sociedade. O indivíduo que se preocupa obsessivamente com sua imagem nas redes sociais, buscando curtidas como uma forma de autovalidação. Aqueles que evitam conflitos e dizem sim para tudo, apenas para agradar. Essa necessidade de aceitação nos enfraquece, pois nos torna reféns da instabilidade externa. Sêneca nos lembra: aquele que depende da aprovação dos outros nunca será senhor de si mesmo. E ser senhor de si mesmo é a única maneira de viver com dignidade e liberdade. Mas como podemos nos libertar desse ciclo? O primeiro passo é entender que ninguém jamais será unanimidade. Você pode fazer tudo certo e ainda assim haverá críticas. Jesus foi crucificado, Sócrates foi condenado à morte, grandes gênios foram ridicularizados em sua época. Se até os mais sábios e justos foram julgados, por que esperar que todos aprovem suas escolhas? O segundo passo é desenvolver a autoaceitação. O estoicismo nos ensina que nossa única preocupação deve ser agir de acordo com a razão e a virtude. Se estamos fazendo o que é certo, pouco importa a opinião alheia. Quando Marco Aurélio escreveu em suas meditações: a felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. Ele nos lembrava de que nosso bem-estar não pode estar condicionado ao olhar dos outros, mas sim ao nosso próprio julgamento interno. O terceiro passo é a prática do desapego da opinião externa. Faça um experimento.
Da próxima vez que sentir vontade de agradar alguém apenas para obter validação, pergunte-se: se ninguém estivesse olhando, eu ainda faria isso? Se a resposta for não, então talvez essa ação não esteja alinhada com quem você realmente é. A liberdade só vem quando paramos de tentar provar nosso valor para o mundo e passamos a simplesmente viver com autenticidade. Como Epicteto disse, primeiro, diga a si mesmo quem você quer ser. Depois, haja de acordo. Não espere que os outros aprovem sua jornada. Viva de acordo com seus princípios e, com o tempo, você perceberá que a única validação que importa é a sua própria. Antes de terminar, vou te contar um segredo que pode te libertar de velhos hábitos e te ajudar a viver uma vida mais plena e autêntica. Não sai daí. 4. A procrastinação e o autoengano. A procrastinação e o autoengano são duas forças silenciosas que destroem a evolução pessoal. Juntas, elas criam um ciclo vicioso no qual o indivíduo posterga suas responsabilidades e se ilude com falsas justificativas para continuar na inércia. O problema não é apenas o tempo perdido, mas o impacto que essa fuga constante tem na mentalidade, na autoestima e no destino de quem escolhe esse caminho. Os estoicos, que valorizavam a disciplina e a ação imediata, alertavam sobre o perigo de adiar a vida. Como Sêneca escreveu: enquanto perdemos nosso tempo hesitando e adiando, a vida passa. A procrastinação é muitas vezes disfarçada de justificativas racionais. Dizemos a nós mesmos que amanhã será um dia melhor para começar, que precisamos estar mais preparados, que agora não é o momento ideal. Mas, na verdade, essas desculpas são apenas medo disfarçado. Medo do fracasso, medo da dificuldade, medo da responsabilidade. Marco Aurélio nos lembra: não perca mais tempo discutindo sobre como um homem bom deve ser. Seja um. Em outras palavras, pare de planejar excessivamente e haja. O autoengano é o aliado inseparável da procrastinação. A mente cria ilusões para justificar a falta de ação. O estudante que adia os estudos acredita que trabalha melhor sob pressão, mas no fundo, sabe que está apenas fugindo da dificuldade. O profissional que posterga a execução de um projeto se convence de que precisa de mais pesquisa, quando, na verdade, ele tem medo de errar. O indivíduo que promete mudar sua vida na segunda-feira, ou no próximo mês, se ilude acreditando que uma data futura trará a motivação que lhe falta agora. Há um conto sobre um viajante que se depara com um sábio sentado à beira da estrada. O viajante, confuso sobre qual direção tomar, pergunta ao sábio qual é o melhor caminho. O sábio responde: o melhor caminho é aquele que você decidir andar agora, sem esperar o momento perfeito. Porque enquanto você hesita, sua jornada não começa. Esse conto ilustra a grande verdade sobre a procrastinação. Não existe momento perfeito. O único tempo que temos é o presente, e cada segundo que passa é uma oportunidade desperdiçada ou aproveitada. Epicteto ensinava: o progresso não é alcançado por acaso, mas através da prática deliberada. A vida não se transforma sozinha. O sucesso, o aprendizado, o crescimento, tudo isso é fruto da ação contínua, não da espera passiva. Um corpo forte se constrói com treino diário, não com a promessa de ir à academia na próxima semana. Uma mente disciplinada se forma com o hábito do estudo constante, não com a ideia de que, um dia, tudo será diferente. A procrastinação rouba o bem mais precioso que temos, o tempo. E tempo desperdiçado é vida desperdiçada. Pense em alguém que sempre sonhou em abrir um negócio, mas que, ano após ano, encontra novas desculpas para adiar esse plano. Quando percebe, já se passaram décadas e a energia que tinha na juventude não existe mais. O sonho nunca foi realizado porque a procrastinação drenou a oportunidade. Como Marco Aurélio alertou, você vive como se fosse viver para sempre, mas o tempo escapa de você. A única forma de vencer esse hábito tóxico é assumir a responsabilidade total pela própria vida. Não há atalhos, não há segredos. O que precisa ser feito, deve ser feito agora.
O estoicismo nos ensina que o verdadeiro poder está na ação imediata e deliberada. Não espere pela motivação, pois ela é passageira. Não dependa do momento certo, pois ele nunca chega. Simplesmente comece. Quando sentir a tentação de procrastinar, pergunte-se: se eu não fizer isso agora, estarei mais preparado amanhã ou estarei apenas mais arrependido? Essa reflexão pode ser o choque necessário para interromper o ciclo do auto-engano. Como Sêneca disse, apressa-te a viver bem e pensa que cada dia é por si só uma vida. Você não pode mudar o passado e não pode controlar o futuro, mas pode agir no presente. E é no presente que toda a evolução acontece. 5. O apego ao passado ou a expectativas falsas do futuro. O apego ao passado e a ilusão sobre o futuro são duas das maiores prisões mentais que impedem a evolução. Muitas pessoas carregam o peso de erros antigos, traumas e arrependimentos como se fossem correntes invisíveis. Outras vivem em um estado constante de expectativa, acreditando que a felicidade e o sucesso só virão em um amanhã perfeito que nunca chega. Ambas as mentalidades sabotam a capacidade de agir no presente, que é o único tempo real que temos. Os estoicos ensinavam que devemos focar no agora, pois é nele que a vida acontece. Epicteto alertava: não busque que tudo aconteça como você deseja, mas deseje que tudo aconteça como deve acontecer, e sua vida será tranquila. O apego ao passado surge de diversas formas. Algumas pessoas se prendem a momentos felizes que já se foram e vivem na nostalgia, recusando-se a aceitar o presente. Outras se fixam em erros e fracassos, carregando culpa e ressentimento. Esse tipo de pensamento leva à paralisia, pois mantém a mente ocupada com algo que já não pode ser mudado. É como tentar remar um barco olhando apenas para trás. O destino será sempre a estagnação ou o naufrágio. Marco Aurélio escreveu: não deixe que sua mente seja escrava de coisas passadas. O passado já aconteceu. Ele não pode ser alterado, mas pode ser compreendido e utilizado como aprendizado. Imagine um guerreiro que perdeu uma batalha e, em vez de treinar para a próxima, passa seus dias lamentando a derrota. Ele se torna fraco e vulnerável, porque sua mente ainda está presa ao que já passou. O mesmo acontece com qualquer pessoa que se apega ao passado. A dor da perda, do erro ou da humilhação não pode definir a trajetória de uma vida inteira. Como Sêneca escreveu: não é porque uma coisa nos feriu que ela continuará nos ferindo. É o apego a essa dor que a mantém viva. A única forma de seguir em frente é aceitar o que aconteceu e usar isso como combustível para crescer. Por outro lado, muitas pessoas não se prendem ao passado, mas vivem com expectativas irreais sobre o futuro. Elas projetam sua felicidade para um momento distante. Serei feliz quando conseguir aquele emprego dos sonhos. Minha vida será incrível quando eu encontrar o amor verdadeiro. Quando eu tiver dinheiro suficiente, finalmente terei paz. Essas expectativas criam a ilusão de que o presente nunca é suficiente. A felicidade sempre parece estar à frente, nunca no agora. Esse tipo de pensamento gera ansiedade e frustração. O filósofo estoico Epicteto ensinava: as pessoas ficam perturbadas não pelas coisas em si, mas pela visão que têm delas. Quando depositamos todas as nossas esperanças no futuro, nos tornamos escravos de algo que não controlamos. Afinal, o que garante que aquele emprego, relacionamento ou riqueza trará felicidade? O futuro é incerto, e a única certeza que temos é o momento presente. Há uma antiga história sobre um homem que passou a vida inteira esperando a oportunidade perfeita para agir. Ele queria abrir um negócio, mas sempre dizia que ainda não era o momento certo. Queria viajar pelo mundo, mas achava que precisava economizar mais. Queria dizer às pessoas que as amava, mas acreditava que um dia teria a chance perfeita para isso. Quando percebeu, sua vida havia passado e todas as oportunidades tinham desaparecido. Ele morreu sem nunca ter realmente vivido. O estoicismo ensina que devemos agir no presente, sem esperar pelo momento perfeito. Marco Aurélio escreveu: você tem poder sobre sua mente, não sobre os eventos externos. Perceba isso e encontrará força. Se não podemos controlar o passado,
e não temos garantias sobre o futuro, faz sentido colocar nossa energia no agora. Isso significa abandonar as amarras emocionais do que já aconteceu e parar de adiar a vida esperando por um amanhã ideal. A chave para superar essa armadilha mental é a aceitação. Aceitar que o passado não pode ser mudado, apenas compreendido. Aceitar que o futuro é incerto e que nenhuma expectativa pode garantir a felicidade. Aceitar que a vida acontece neste exato momento e que tudo o que realmente importa está ao nosso alcance agora. Como Sêneca ensinava, enquanto adiamos, a vida passa. E de fato não há tempo a perder. O único caminho para a evolução é viver plenamente o presente. Vou te contar o segredo para se libertar de velhos hábitos. O que te prende não é a dificuldade de mudar, mas a história que você conta para si mesmo sobre quem você é. Se você acredita que é preguiçoso, medroso ou incapaz, continuará agindo dessa forma. Mas e se você decidir a partir de agora que é alguém disciplinado, corajoso e determinado? A mudança começa na identidade que você assume. Transforme sua narrativa e verá sua vida se transformar junto com ela. Se esse vídeo fez sentido para você, comenta aqui qual hábito tóxico você vai eliminar primeiro. Deixa o like para fortalecer e não esquece, tem um vídeo essencial te esperando agora. Clica no card na tela ou no link da descrição para assistir o que você está ignorando e precisa encarar já. Isso pode ser o que faltava para mudar sua vida.